Hoje a gente vai conversar sobre o princípio da convergência. Entra na roda e fica à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Hoje a gente vai continuar uma série de vídeos que já foi iniciada aqui no canal sobre sociologia da moda a partir do livro do Godard, que é esse livro aqui que se chama Sociologia da Moda. E hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo, que é sobre a convergência da moda. Eu já expliquei, no vídeo anterior que esse livro ele é dividido em 6 capítulos, cada um deles falando sobre um princípio da moda. E o de hoje é o da convergência. O nome do capítulo em específico é Convergência, princípio da convergência, a centralização das tendências. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente já falou sobre tendências aqui no canal, a gente tem outros 2 vídeos, inclusive um bem recente que eu fiz sobre tendência em moda. Eu vou deixar eles linkados aqui para você ver se você ainda não assistiu. E aí depois você pode vir aqui e assistir esse vídeo. E vai também ver o primeiro vídeo dessa série, que a gente fala sobre o princípio da afirmação. Então, vamos lá. Mas antes, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com algum conhecido seu, para a gente continuar crescendo a comunidade do Moda de Conversa. Já no início do capítulo, o autor fala sobre um outro sociólogo, o Werner, que a gente já trouxe uma indicação de livro dele lá no Instagram do Moda, que é a Sociologia das Tendências. O Werner é um outro sociólogo, e ele fala que as tendências são a focalização de um desejo por um determinado número de pessoas, num determinado tempo, e que tem uma escala e uma abrangência variável. E hoje a gente já sabe, já é de conhecimento nosso, que as tendências e as modas vêm não só em relação à nossa vestimenta, mas também, por exemplo, ao que a gente come, aos locais que a gente frequenta, a forma como a gente decora a nossa casa, o carro que a gente compra e até o nosso corpo e os procedimentos estéticos a quais a gente se submete. Então, hoje em dia, tudo pode virar uma tendência, ainda mais com o advento das redes sociais. A gente já falou disso em outro vídeo. E, geralmente, isso é algo que vocês já devem ter percebido. Quando uma tendência vai substituir a outra, ela geralmente, para não dizer sempre, vem como um oposto daquilo que está em voga no momento. Um exemplo claro que aconteceu no começo desse ano é que ano passado a gente falava muito sobre a estética da Clean Girl e esse ano ela foi substituída pela Mob Wife, que é uma estética maximalista e com uma quantidade grande de informações. Inclusive, essa é uma matéria no começo do ano na CNN Brasil falando sobre isso. O título da matéria é Mob Wife, conheça a tendência que desbancou a estética Clean Girl no TikTok. Então, que nem eu falei já, o TikTok também aí hoje em dia é um grande disseminador de tendências e que às vezes não chegam nem a virar moda, por um tempo mais extenso. Então, a gente vê essa substituição justamente para quê? Para que as pessoas que aderem, consumam essa nova tendência. Então, é para sempre instigar esse consumo, para a gente ter esse consumo ininterrupto, porque esse é o princípio da indústria. Você tem que estar mudando a tendência para que o consumo exista, E para que a gente saiba identificar, ou as pessoas que gostam, de seguir as tendências saibam identificar quem está dentro da tendência e quem está por fora, quem não é antenado o suficiente, Então, isso acaba também sendo uma forma de segregar os grupos. Então, a gente tem esse fenômeno acontecendo, sempre trazendo algo oposto ao que está em voga no momento. E aí, o autor, no capítulo, ele fala sobre essa questão da convergência, porque ele traz muito a questão da centralização da moda, A gente ainda vê aí as principais capitais, elas estão centralizadas na Europa e nos Estados Unidos, As grandes capitais de moda, que são referências como capitais de moda. Então, essa convergência, essa centralização proporciona que haja uma coordenação e uma certa segurança nas tendências para que não seja dado um tiro no escuro e, de fato, aquilo não
né, vire uma moda e traga aí os frutos que as marcas querem, né? Então, o próprio Werner também, o autor cita aqui, né, fala que não existe uma reunião secreta das marcas, né, em um lugar específico, mas que existem sim mecanismos para que haja essa convergência e que todo mundo siga mais ou menos o mesmo padrão ali, né, para que aquela tendência perdure. No vídeo anterior que a gente falou sobre tendências, eu falo justamente sobre, por exemplo, os fabricantes têxteis, né? Então, como isso também influencia na questão das escolhas das tendências das próximas temporadas, né? O salão de exposição, desses materiais, essa matéria-prima que tá, né, sendo fabricada ali para as marcas. Então, isso também acaba influenciando e levando para um caminho seguro em que todo mundo vai convergir para aquela mesma tendência, ou grande parte das marcas vão fazer isso. E se antes a gente tinha lá no século XIX, né, a difusão das tendências por meio de bonecas e miniatura, isso mudou com o surgimento da alta costura, em que os grandes costureiros eram coordenados ali, né, pela Câmara Sindical da Alta Costura, a gente já falou disso no vídeo da alta costura. E que levava aí, né, também esses parâmetros para que eles pudessem seguir, todo mundo tivesse coordenado nessas tendências. Hoje a gente tem, que nem eu falei, as grandes capitais, né, que são o espelho aí para outras cidades que são referência também na moda, e em especial Paris. O autor fala que Paris não é mais a capital da moda, mas ela está à frente do pelotão, principalmente porque ela não tem apenas 2 semanas de moda como as demais capitais, mas 4, justamente por causa da alta costura, que é um patrimônio, né, uma referência ali da França mesmo. Então, justamente por isso ela está à frente, mas ela não é a única capital, né? A gente sabe disso, e que isso tem se expandido muito ao longo do tempo. Até outras cidades, outros países estão se tornando referência, mas que é tudo ainda muito centralizado nessas 4 capitais. São as semanas de moda mais esperadas, são as que têm maior público, que tem uma transmissão aí em peso, que a gente vê influenciadores também comunicando a respeito, as revistas, enfim. Então, os olhares ainda estão muito atentos para essas semanas de moda dessas grandes capitais, né? Se você não sabe quais são, Nova York, Londres, Milão e Paris. E 2 apontamentos que o autor traz, que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, é que o primeiro é que grandes nomes criativos de outros países, para tentar o sucesso das suas marcas, eles acabam migrando, né, de seus países de origem e indo para essas capitais. Então, os países de origem estão perdendo esses talentos, né, justamente porque eles estão indo para um outro lugar onde eles conseguem ter uma visibilidade maior. Ele dá de exemplo alguns estilistas japoneses, como o Kenzo e o Yamamoto, que migraram, né, para a França ali durante as décadas de 60 e 80, justamente para conseguir alçar, né, e alcançar esse sucesso que eles que desejavam dentro da profissão, e foram bem sucedidos, mas para isso eles tiveram que deixar seu país de origem. Então ele faz essa reflexão sobre o fato de que ali o Japão perdeu uma possibilidade de virar uma capital da moda também, com esses talentos deixando de estar ali. Então, eu achei uma reflexão bem interessante. E uma outra passagem do livro que eu gostaria de ler aqui, literalmente, como ele fala, como ele escreve, né, para vocês. Se a moda, compreendida aqui como indústria do vestuário, está bem centralizada no que se refere à concepção dos designs e do marketing, o seu coração se situa em algumas capitais da moda, onde estão localizadas as casas mais poderosas e os criadores mais influentes. A produção, por sua vez, está realmente localizada em numerosos países onde o custo é baixo. Isso não é uma novidade para ninguém, a gente já conversou sobre isso diversas vezes, o quanto esses países acabam terceirizando sua mão de obra, né, para países periféricos e que tenham ali um custo mais baixo. E aí o autor ele propõe justamente essa reflexão sobre o fato de que as mãos que produzem ali naqueles países não são as mesmas mãos que vão consumir.
Então, essas peças voltam para os seus países de origem e ali elas vão ser consumidas, né? Então, quem consome ainda é o mercado europeu e é o mercado americano. Isso já tem mudado nesses últimos tempos, a gente vê aí, né, a China, o Japão, vindo com força total aí nessa questão de consumo de mercado de luxo, mas majoritariamente ainda é a Europa e os Estados Unidos que têm esse acesso real a essas marcas, né? Então ele também propõe essa reflexão acerca disso, né? De que os produtores não são os que consomem. E é isso, gente. Nosso vídeo hoje ficou curtinho justamente porque, né, ele tá bem fechadinho só nesse capítulo. Espero que vocês estejam gostando dessa série, né, relacionada à sociologia da moda. Que nem eu já falei, eu gosto muito desse livro, eu indico ele para vocês lerem. É uma leitura tranquila, o livro é enxuto, né, ele não é muito extenso, então acredito que vocês vão gostar bastante da leitura. E é isso, nos vemos na semana que vem. Um beijo! E até lá!